começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. A experiência do profissional pode fazer a diferença para uma empresa. A rotatividade do trabalhador brasileiro aumentou na última década. E as técnicas que podem ajudar o juiz a chegar à verdade real no processo são abordadas pelo professor Oscar Silveira, agente de Polícia Federal. Ao contrário do que muitos podem imaginar, quando chega a aposentadoria, nem todos os profissionais estão dispostos a pendurar as chuteiras e trocar suas atividades por um par de confortáveis chinelos. Muitos querem dedicar a nova fase de suas vidas a novas atividades, viagens ou simplesmente aproveitar cada momento de maneira intensa e única. Outros preferem continuar com a carreira, uma vez que possuem disposição e têm muito potencial para agregar valor às empresas. Muitos talentos que chegam à terceira idade optam por permanecer no mercado de trabalho, e isso também é reflexo da longevidade das pessoas. De acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE, a expectativa de vida do brasileiro nascido em 2010 alcançou 73,4 anos. Se compararmos com os dados de 1960, quando a perspectiva de vida do cidadão era de 48 anos, a esperança de viver do brasileiro teve um aumento de 25,4 anos. Nesse sentido, a experiência pode contar muito para as empresas. Segundo a administradora de empresas e especialista em gestão de pessoas, Cristiane Machado, quando a empresa resolve investir em talentos diferenciados, como é o caso de pessoas com mais idade, ela dará um passo à frente na quebra de paradigmas. O que as empresas têm a ganhar contratando pessoas experientes com idade para se aposentar? Tem tudo a ganhar, principalmente a experiência que essas pessoas têm, a experiência de vida, a experiência de trabalho, né? Então, uma empresa só tem a ganhar. Normalmente, no mercado de trabalho, o profissional experiente com mais idade ainda sofre preconceito na hora de conseguir uma ocupação? Sofre, com certeza, né? Porque ele teve ali o chamado período, o seu tempo de brilhantismo, vamos dizer assim, o seu auge profissional, né? Então, mesmo ele tendo muito a contribuir com a sua experiência, ainda há muito o preconceito, né? Porque nós temos novos talentos, nós temos aí a meninada que tá cheia de ideias, né? De criatividade. Então, às vezes há esse choque, né? Mas há espaço para todo mundo, para todo profissional. Creio que a atualização do conhecimento, muitos deixam essa atualização para trás. Não leva em conta estar atualizado com o crescimento da área onde ele atua, né? De atuação dele. Então, se a pessoa não há quem tem esse interesse, há esse prejuízo, né? Em a pessoa não ser aceita. Porque hoje é totalmente diferente a forma como você foi admitida há 20, 30 anos atrás. Hoje o mercado é totalmente diferenciado desta época. Então poucos têm interesse em face da idade, em face do tempo de serviço, em face uma acomodação, né? Porque já está prestes a aposentar e tudo, então ele não tem muito interesse. Agora, quando a pessoa às vezes pode passar, ainda falta algum tempo a mais, essa pessoa pode ter esse interesse de atualizar. O mercado de trabalho atualmente encontra-se bem concorrido, né? Então, a pessoa, às vezes, com a maioridade, ela não vem se atualizando muito no mercado de trabalho. E hoje há uma busca por um empregado mais antenado nas mudanças tecnológicas. E essas pessoas um pouco mais antigas têm essa dificuldade de se adaptar a esse novo mercado de trabalho. Eu acho que um dos motivos fundamentais gira em torno dessa ótica, né? Da evolução tecnológica, do dinamismo, e que às vezes essas pessoas um pouco mais de idade não conseguiram acompanhar essa evolução. A rotatividade do trabalhador brasileiro aumentou na última década. Isso pode ser prejudicial para a carreira profissional? Veja no Fique Sabendo.
trabalhador brasileiro é um dos que permanecem menos tempo no emprego. Essa é a conclusão a que chegaram pesquisadores do DIEESE num estudo sobre rotatividade no mercado de trabalho. No Brasil, a média de permanência no mesmo emprego é de 5 anos. Os brasileiros perdem apenas para os norte-americanos, que ficam, em média, 4 anos e meio no mesmo emprego. O país em que o trabalhador permanece mais tempo em um mesmo emprego é a Itália, com uma média de quase 12 anos. Também trabalhadores na França, Bélgica, Portugal e Alemanha ultrapassam os 11 anos no mesmo emprego. Pesquisas recentes mostram que a rotatividade do trabalhador brasileiro aumentou na última década. Ou seja, mais trabalhadores se desligam da empresa, ou porque querem trocar de emprego ou porque são substituídos. Setores como a construção civil, agricultura e comércio são aqueles que possuem a maior taxa de rotatividade, justamente por serem marcados pela sazonalidade, com períodos de maior e de menor demanda. Economistas alertam para o aspecto negativo da rotatividade, quando o empregador troca de funcionário para pagar menor salário. A rotatividade no emprego é quando há uma proporção significativa de desligados no mercado de trabalho em relação ao número de admitidos, né? E a pesquisa do DIEESE revela que esse é um traço característico importante do mercado de trabalho brasileiro. O empregado pode recusar-se a trabalhar horas extras? Sim, a recusa será legítima, salvo em caso de força maior ou dentro de limites estritos, quando a necessidade for imperativa. Para que o empregador possa exigir trabalho em horas suplementares, nessas hipóteses, deverá haver acordo escrito entre as partes ou norma coletiva. No próximo bloco, o professor Oscar Silveira, especialista em técnicas de entrevista e interrogatório da Academia Nacional de Polícia, vai falar sobre as ferramentas que podem ajudar o juiz do trabalho na audiência. Veja a seguir. A prova testemunhal na Justiça do Trabalho tem um peso muito importante na busca da verdade real, muito maior do que em outras esferas do Poder Judiciário. Mas existem ferramentas que podem ajudar o juiz a obter a maior colaboração possível de uma testemunha na busca dessa verdade? O nosso convidado de hoje do Hora Extra é o professor Oscar Marcelo Silveira, que vai falar sobre as ferramentas que podem ser utilizadas pelo juiz do trabalho para poder detectar, por exemplo, uma mentira no discurso de uma pessoa. Oscar Silveira também é agente da Polícia Federal e professor de investigação policial e técnicas de entrevista e interrogatório da Academia Nacional de Polícia. Seja bem-vindo à Hora Extra, professor. Obrigado. Você tem ministrado cursos para os TRTs em todo o Brasil e tem sido aplaudido pela magistratura trabalhista. Como é que você fez essa adaptação das técnicas policiais de investigação para a realidade da Justiça do Trabalho? A nossa pesquisa era de longa data, então tínhamos já uma base muito boa, né? E provocados então pelo desembargador do TRT1 do Rio de Janeiro, né? A gente ficou sabendo que lecionávamos esse tipo de curso, inclusive a magistratura de outros países, né? Aí aquela máxima de que santo de casa não faz milagre, nesse caso ficou bem evidente, né? Então fui convidado a preparar um material para inicialmente utilizar, né, em palestras lá no TRT1 e desde aí não parou mais. Faz 4 anos, né, que então estou desenvolvendo esse trabalho. Com base em pesquisa, né, na verdade o meu contato anterior com audiências trabalhistas tinha sido só na faculdade, aquelas audiências obrigatórias para assistirmos de forma obrigatória para o curso, né. Passei então a assistir mais audiências, né, pessoalmente, analisar gravações que me foram feitas, me foram fornecidas por vários regionais e em vários momentos, não só no interior da sala de audiência, né, mas também analisando o comportamento dessas pessoas, das pessoas que são alvo da oitiva do magistrado, né, partes, advogados das partes, testemunhas,
né, prepostos, para ver como elas eram então orientadas, como que elas eram arroladas como testemunha, porque a Justiça do Trabalho possui certas peculiaridades, né, o processo do trabalho tem certas peculiaridades muito específicas, assim, que só existem no processo do trabalho brasileiro, né? Então, quer dizer, tive que fazer uma adaptação a esse material, né? Mas, basicamente, esse material é dividido em técnicas de obtenção da colaboração, técnicas de obtenção do conhecimento, né? E, se porventura for necessário, técnicas para detecção de mentiras, inverdades inseridas no discurso de alguém. É possível falar uma grande mentira contando apenas a verdade? Com certeza, é possível, é possível. Você conta várias, você leva a um raciocínio, você estrutura um raciocínio de maneira que possa fazer isso, né? Então, pontualmente, se você segmentar, você pode contar uma grande mentira só com verdades. Os números são muito bons para isso. É interpretação. Porque tudo é uma questão de interpretação. Às vezes, quando eu vejo alguém, algum profissional, né, eu leciono para vários órgãos, né, e vejo algum profissional chegar para uma pessoa, né, que vai reduzir as declarações ou depoimento daquela pessoa e dizer para ela, não, eu quero que você me dê apenas os fatos, me dá só os fatos. Isso é um pedido impossível de ser atendido, porque o fato ele é líquido, o fato já ocorreu, ele exaure-se em si próprio, né, nas palavras do professor Jorge Trindade. Então, o que ocorre? Tu vai sempre ter apenas a interpretação que as pessoas têm daquele fato. Né? E, além do mais, filosoficamente, quando se busca essa verdade, filosoficamente, a verdade é algo que até sequer existe. Não existe a verdade. O que é a verdade? A verdade, falar a verdade, o que é falar a verdade? É externar sinceramente a tua interpretação acerca de algo, a tua interpretação. Nossa, e aí vai, né? Não tem como discorrer sobre isso agora, né? Mas vamos falar das duas instâncias da verdade, né? Instância interna, que é a capacidade que cada pessoa tem de absorver determinada situação. Isso varia com a capacidade intelecto-cultural de cada um, não é? E depois a instância externa, ou seja, quanto da verdade eu devo passar. Compreende? Às vezes, não adianta pedir para uma pessoa, me conte tudo que tu sabes acerca dessa situação. A pessoa sempre vai realizar uma avaliação axiológica. Isso não é importante. Não vem ao caso falar isso. E na audiência, quais seriam as principais técnicas que o juiz pode utilizar para obter a colaboração real da testemunha? A aplicação isolada de qualquer técnica, sabe, beira ao ridículo, ao charlatanismo, né? Pode ser qualquer coisa, bruxaria, magia, menos tecnologia, né? Que é o que nós procuramos o quê? Procuramos estatuir ferramentas que possam ser aplicáveis. Aplicabilidade é a principal palavra, né, nesse método de ensino que estou desenvolvendo há alguns anos, né? E para poder entregar, então, especificamente em relação ao magistrado do trabalho, né, um método de aplicação. Seria inocência da minha parte eu chegar numa turma de magistrados, né, e querer pedir ou pensar que abandonem absolutamente tudo que vocês sabem, que vocês aplicaram até agora, esqueçam os seus métodos, né? Cada um tem o seu método próprio. Tu pegas um magistrado que tem 5 anos de magistratura, ele já fez milhares de oitivas. Tá? Não existe funcionário público que ouça mais pessoas do que o juiz do trabalho. São 12, 14 relatos de 20 oitivas por dia. Então ele já tem o próprio método, sabe? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lhe fornecer ferramentas que ele possa inserir, trazer para o seu método, não é? E tornar esse método, otimizar esse método, né? Tornar esse método melhor. Essas ferramentas são as mais diversas. Passa por uma preparação, inclusive, do entrevistador. O juiz, naquele momento, é um entrevistador, porque o método é de entrevista. Todas as profissões realizam entrevista. Todas. Não conheço profissão que não utilize o método de entrevista. Pode utilizar errado, pode utilizar de maneira falha. Mas utilização do método de entrevista com o objetivo do que é entrevista? É uma conversa profissional, né? Você tem um objetivo pré-definido. Você conversa com alguém com objetivo profissional pré-definido. E procura o quê? Obter conhecimento, incutir informação e influir sobre a conduta das pessoas. Então, com base nisso, tu pode perceber que os jornalistas fazem entrevista, os médicos, anamnese, é uma entrevista, o advogado entrevista o seu cliente, enfim, né? Então, nós procuramos o quê? Passar justamente essas técnicas. Mudar o entrevistador, descontaminar. O entrevistador, o juiz do trabalho, é um ator, contaminado. Ele tem a ideia de que toda pessoa que senta à frente dele, sentou à frente dele, vai mentir. Tudo.
Só que não são assim, as pessoas não mentem absolutamente tudo, as pessoas não falam sempre a verdade o tempo todo, né? Elas intermeiam, né? Uma mentira, uma verdade, uma mentira, uma verdade. A mentira é no sentido do seu interesse, ele está ali no sentido do seu interesse. Estabelecer uma relação de confiança com a testemunha é importante? Mas essa pergunta você responde no próximo bloco. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Hora Extra está de volta e hoje conversamos com o professor Oscar Marcelo Silveira, agente de Polícia Federal e especialista em técnicas de entrevista e interrogatório da Academia Nacional de Polícia. Professor, estabelecer uma relação de confiança com a testemunha na audiência é importante para que o magistrado consiga obter a maior colaboração possível dessa testemunha? Com todas as pessoas envolvidas naquele processo, né? Então, para o magistrado não basta ser uma pessoa de credibilidade, é necessário parecer ser uma pessoa de credibilidade. Então, principalmente com o seu alvo específico, a pessoa que ele está ouvindo, não só a testemunha, mas com a parte, né, com o preposto, né, com o informante, com o perito que porventura venha, é necessário manter, né, você obter e manter essa relação de confiança. Tá? Que também passa pela cordialidade, né? Sim, passa pela cordialidade, né? Nós procuramos obter a colaboração das pessoas. Obter a colaboração das pessoas, né, nesse caso, é muito mais simples do que pode parecer. Em poucos segundos você consegue, um magistrado consegue, então, se for possível, né? Existem casos que não são possíveis, né, que não há nenhum método infalível. Né? Então, obter a colaboração não é uma conditio sine qua non, não é uma condição sem a qual você não vai prosseguir no trabalho, mas é elemento facilitador, é elemento catalisador da abertura das pessoas. Nós precisamos que as pessoas se abram, nós precisamos que as pessoas falem. Sem que elas falem, sem elas falarem, você não tem como identificar, então, o nível de veracidade, né, o nível de credibilidade que tem no discurso daquela pessoa. Tá? Então, é assim, ó. É algo desejável, não é indispensável, mas é algo desejável e favorece muito o serviço, com todos os presentes, com os advogados, com os prepostos, né? É o estabelecimento dessa colaboração. O espaço físico é importante, professor? Sim, é importante, né? Nós utilizamos para obter a colaboração duas técnicas. A obtença e mantença do rapport, né, no sentido de obter a colaboração das pessoas, enfim, tem a ver com a cordialidade, que acabamos de falar, entre elas, né, a cordialidade. Depois temos a proxêmica. Né? Proxêmica, que é uma ciência que estuda, foi criada por Eduardo Hall, né, antropólogo americano, e estuda a forma que o homem se relaciona com o espaço. Aí nós vamos além. A forma que o homem se relaciona com o espaço, se relaciona com os objetos à sua volta, né, com as pessoas. Certo? Nesse caso, a figura do juiz não intimida, né? Que ele sempre fica acima das partes, das testemunhas. A figura do juiz, o juiz é singular, né? O juiz é elemento ali ímpar naquele local, ele preside o feito, né? Então, a presença de uma pessoa nessa situação é importante, tá? Para manter, para poder gerir aqueles trabalhos, presidir aqueles trabalhos. Sem isso não há como gerir. É necessário que o juiz conduza, às vezes, de forma impositiva, isso é necessário. Tá? Mas a questão da proxêmica, eu costumo dizer que os juízes do trabalho eles tiram leite de pedra, porque existem vários fatores, né, que não colaboram no sentido das pessoas se abrirem, enfim. O próprio sistema Office dos escritórios, né, obstáculos físicos se traduzem em verdadeiras barreiras à comunicação eficiente. Né? Então, muitas vezes, até a disposição dos móveis na sala de audiência pode ser minimamente alterado e muda muito mesmo, sabe? É muito mais fácil, acredite, é muito mais fácil, né, para o câmera me contar uma lorota, mentir para mim, do que para tu que estás aqui à minha frente, a essa distância. É muito mais difícil tu mentires para mim a essa distância, entre 1 e 2 metros, enfim, sabe? É mais difícil você mentir sentado numa cadeira sem braço, e é mais fácil para o outro analisar
né, toda a movimentação, toda a kinésica, toda a movimentação corporal, se a cadeira não tiver braços, né? Existem certas coisas que engessam o movimento das pessoas e que alteram a sua postura, e isso afeta. E tem a ver com a linguagem não verbal, que também é importante na detecção da verdade. Exatamente. E voltando um pouquinho na audiência, existe uma testemunha ideal para a Justiça do Trabalho? A testemunha mais qualificada, que tem mais instrução formal, ela mente menos ou mais? Existe alguma diferença? Ninguém está absolutamente tranquilo em audiência, em sede judicial, nem em sede policial. Ninguém gosta de polícia, ninguém gosta de... Ninguém chega e diz assim, nossa, conta para o amigo, nossa, recebi uma intimação, vou depor, chega a estar arrepiado, que maravilha. Não, ninguém faz isso, ninguém age dessa forma. A pessoa que está ali e demonstra uma calma demasiada, isso já é uma falsidade. Não está preparada, né? Não está preparada, não é tranquilo, tá? Essa questão da mentira, as pessoas mentirão em juízo, tá? Se houver essa necessidade. Qual é a razão daquela pessoa mentir em juízo, sabe? Então, é toda essa filosofia da verdade, da mentira e da inverdade, né? Muitas vezes acontece o seguinte, né? As pessoas identificam como mentira algo que não é mentira, que é inverdade. O que é a inverdade? A inverdade é a verdade para quem conta. A inverdade é o erro de avaliação, né? Você pega um índio culturado e senta aqui entre nós e deixa ele quietinho, só observando o que está acontecendo aqui. Aí depois você pega esse índio culturado e leva de volta para a sua nação. Imagina o que ele vai contar lá. Ele vai ser tido como um louco, ele vai ser tido como um mentiroso. Aí existiam certas caixas que saíam luzes das caixas, existiam umas pinturas muito estranhas, né? As pessoas estavam vestidas, enfim, com a roupa estranha, tinha uma tela que parecia uma janela, que viam imagens que não existiam por detrás. Imagina a narrativa dele, né? Então, contar a verdade, externar sinceramente o que a pessoa vivenciou, passa por aquela instância interna. Capacidade intelecto-cultural. Quanto maior a capacidade intelecto-cultural e a capacidade de armazenamento, ou seja, a memória que a pessoa tem, maior a probabilidade dela mentir bem se for necessário. Mas também tem os mitômanos, né? Existem as pessoas que sofrem de mitomania, um desvio, né? Uma doença psicológica, que faz com que essas pessoas mintam o tempo todo sem ter motivo, sem ter razão. Nós, mentirosos circunstanciais, precisamos ter uma razão para mentir. Os mitômanos não necessitam ter essa razão, né? E por fim tem os fabuladores, só para completar os 3 grandes grupos, né? Fabulador é aquela pessoa que muitas vezes é um colaborador, a pessoa quer, ela por altruísmo, né? Enfim, por bons motivos ela quer colaborar. Só que determinada coisa, determinado fato, ela não soube. E fica aquela lacuna. Mas ela tem medo de chegar e dizer que não sabe, enfim, porque vai passar, né, descrédito. Então ela preenche aquela lacuna com o que mais provavelmente possa ter ocorrido. E todos nós sabemos que nem sempre o que mais provavelmente tenha ocorrido foi o que de fato ocorreu. E é a mentira mais, essa é mentira, porque é intencional, né? É a mentira mais difícil de ser detectada. Por quê? Porque tu já estás contaminado também de forma positiva, no sentido de que aquela pessoa é uma pessoa em que você pode confiar. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um assunto muito interessante, né? As técnicas de entrevista para a coleta da prova oral. Nós conversamos hoje com o professor Oscar Marcelo Silveira, que é agente de Polícia Federal e professor da Academia Nacional de Polícia. Muito obrigada por sua atenção. Até a próxima semana. Não deixe de acompanhar as notícias do TRT pelo próprio site, pelo Twitter e pelo Facebook. Até mais. No Hora Extra desta semana, você vai saber que os brasileiros com idade para se aposentar querem continuar no mercado de trabalho. Veja também as principais técnicas de coleta da prova oral, que podem auxiliar o magistrado na audiência. Confira ainda a rotatividade no mercado de trabalho, que aumentou na última década. Aguardamos você!